Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Reino Cast, o podcast de assuntos acerca do reino. Estamos aqui com o El, E aí, galera, estamos aí. Edu Opa, um abraço a todo mundo aí. e com o nosso convidado mais que especial, Hilton Rodrigues. Obrigado pelo convite, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês. Hilton Rodrigues é líder do movimento e fundador, Forjados na Fé. E o nosso assunto vai correr acerca desse movimento e como ele tem transformado a sociedade. Meu Deus, como é que surgiu a ideia de fundar, de começar um movimento com homens, Hilton? Nos conta. Rapaz, esse assunto mexe comigo, porque foi num momento de dor, na verdade, né? Eu estava num momento de transformação ali, de mudança de empresa, no meu momento de empreendedorismo. E aí, no meio daquilo tudo, começou a dar errado um monte de coisas. E eu sempre fui um trabalhador do reino, mas Deus queria mais. E aí eu sofri um baque nas minhas empresas ali e tal, a gente foi numa decrescente forte. E no meio daquele ano, em 2022, eu sofri um assalto. Eu já vinha numa comunicação com Deus ali, o que Deus queria para minha vida e o que eu queria receber de Deus, se era aquilo mesmo. E naquele assalto tudo mudou na minha vida, né? Eu fui abordado por dois homens e estava eu e meu filho no carro e eu só vi a pistola entrando pelo vidro, né? Nossa. E eu saí do carro com meu filho, botei meu filho no colo, eles levaram o meu carro e eu comecei a agradecer a Deus. Assim, na hora eu falei, Senhor, muito obrigado. Quando eu menos esperei, alguém tocou nas minhas costas e falou, a viatura chegou. E ele viu o carro saindo e eu não sabia o que fazer. O cara entra aqui na viatura, eu entrei, fomos atrás, recuperamos o carro. Começou aí. Quando, no outro dia, eu me senti um lixo, impotente. E aí, eu que tenho a mente muito empreendedora, comecei a pensar. Pô, moro aqui no Rio de Janeiro há 22 anos, tudo que eu consegui foi aqui. Acho que meu tempo aqui já deu, já tá dando ruim nos meus trabalhos, minhas empresas. Tava assim um pouco, não depressivo, mas muito naquela linha de ajustar as coisas. Sim. E aí naquele dia eu falei assim, eu acho que meu tempo aqui no Rio já acabou. Eu sou do Ceará, falei, eu não sou dessa terra, tá muito violenta aqui o Rio de Janeiro e tudo mais. Eu já tinha uma comunicação com o pessoal lá no Sul, falei, ou eu vou morar no Sul, Santa Catarina, ou eu vou para a Europa. A gente tem uma filha que mora lá. E aí vim com os amigos e tal, em trabalho, não tinha trabalho para mim fazer. Eu falei, cara, eu vou trabalhar de empregado, não tem problema nenhum. Eu não tenho essa dificuldade. Acabou que não rolou nada e eu fui passar um tempo na Europa. 20 dias lá na casa da nossa filha. E eu estava decidido voltar ou ficar na Europa para fazer alguma decisão de mudar completamente o ciclo de vida meu e da minha família. Cara, um belo dia eu tô lá meditando no Senhor e o Senhor fala assim, ó, volta, porque você precisa fazer algo lá no Rio de Janeiro. Tua missão não acabou. E quando Deus chama, tem que atender, né? Amigo, aí eu pensei e falei, mas o quê? Vim sem saber o quê. Fui pra loja trabalhar, um caos enorme. Quando eu passo aqui na Belardo Bueno, em frente ali onde acontece o Rock in Rio, no sinal, eu falei, senhor, aqui acontece um evento grandioso, onde as pessoas fazem todo tipo daquilo que não é bem visto para o reino. Por que o senhor não levanta um homem aí para transformar essa nação, os homens desse bairro, dessa cidade, do nosso estado? E eu já vinha orando por isso já há algum tempo para Deus levantar. Eu já estava 4 anos orando por isso, para que Deus levantasse homens. Um homem. A gente sabe que tem muitos homens aqui no Rio de Janeiro que tem uma multidão que o acompanha, né? Capacitados e Capacitados, engajados né? já. Exatamente. E aí o que acontece? Eu parado ali umas 4:30 da tarde, eu sinto, né? Aquela voz sussurrando. O que é que você está esperando? E eu me tremi na base, meu irmão. Comecei a chorar, fiquei ansioso, assim, sabe? Aquela coisa diferente. Falei, mas Senhor, eu sou menos capacitado para isso, eu não tenho habilidade para isso. E aí, o que é que você está esperando? E aí o sinal abriu, eu fiz tudo muito rápido. A questão do sinal ali é abrir e fechar.
Caminhei para casa e aquilo ficou forte no meu coração. Forte, forte, forte. Isso era janeiro. Forte, forte, forte. Eu falei, e agora? Naquela outra semana, eu fui na loja lá que a gente tem, fui pro meu quarto de guerra. Dentro da loja tem um quarto de guerra. E eu comecei a falar com o Você Senhor. tem um quarto de guerra dentro da sua loja? Tem um quarto de oração. Caramba. E aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Não sei o que tem que fazer, Pai. Até porque eu estava num momento financeiro, meu irmão, zerado. Eu contando aquilo para alguém, ninguém ia acreditar. A gente com loja em shopping. Você não tem noção como estava a nossa vida. Loucura. E olha como é que Deus chama, né? Nunca vai chamar alguém que tá deitadão na praia o dia inteiro, muito de boa, e toda vez que Deus tá latejando na nossa mente sobre algo e a gente sente um incômodo, isso tinha que mudar, Senhor. Levanta alguém, Senhor. Usa pessoas para fazer isso. É porque ele tá te chamando para fazer. Só que o Exatamente. que você acha? O que nós achamos? Eu sou muito ocupado. Eu já trabalho muito e eu preciso trabalhar mais ainda, porque tem conta, tem funcionário, tem isso, tem aquilo. Mas Deus tá falando, eu tô chamando você. Tu é engajado, tu é ocupado. É você. E aí Não é quem tá à toa. Interessante que, voltando um pouquinho atrás, eu participava do Ministério de Homens em uma igreja. E quando a gente lá decidiram acabar com esse movimento, eu fiquei meio que assim, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu nunca gostei de estar na igreja e estar só como telespectador. E aí eu entendi, a partir daquele momento, que o meu servir, não sei se cabe a palavra, o meu ministério, eu não gosto muito dessa palavra, Mas todos têm um ministério, né? O seu é esse. E aí, mas eu gosto mais do servir. Serviço, né? Do serviço. E aí eu entendi que todo lugar onde eu estivesse teria que ser uma maneira de servir a Deus. Por isso lá na loja de imóveis tem um quarto de guerra. Por isso que lá na nossa construtora virou uma igreja. A gente ora todo dia com os funcionários, com os colaboradores, com os proprietários. Lá no restaurante virou uma casa de bênçãos. A gente começou a fazer casamentos, tudo mais. E aí foi virando uma coisa assim. E aí eu comecei a comprar bíblias e distribuir no posto de gasolina. Não sei. Eu comecei a trabalhar para Deus em todos os lugares. Glória a Deus. É o que nós falamos no último episódio, né? A pessoa é um missionário. Onde ela estiver, onde Exatamente. ela for, ela tá falando. E aí, daquele dia no quarto de guerra, eu falei, cara, já que Deus falou que tem que ser um homem, eu tenho que trabalhar com homens. E aí, falei, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um movimento de oração. Porque eu entendi que nós não conseguimos vencer essa batalha aqui do Rio de Janeiro, essa opressão em que nos encontramos, com a força do nosso braço. E como a gente poderia ver uma maneira de vencer isso? Eu fui para a Bíblia. A 2 Crônicas 7,14 fala, se o meu povo, Se chama pelo meu nome, confessar os seus pecados, se arrepender, abandoná-los, E se eu, humilhar. se humilhar, eu, Senhor, É. ouvirei e sararei essa terra. Falei, é isso, Senhor. Então é dentro da tua palavra que nós vamos caminhar. Então, foi assim que funcionou. Aí eu fui e marquei uma reunião com homens pra gente orar. Isso em fevereiro. Isso era janeiro, eu marquei uma reunião para fevereiro. Falei, já estava no meado de janeiro, marquei uma reunião com 30 homens. E aí Deus me deu o privilégio de mandar um homem. E aí, beleza. Marquei 7 horas, o cara chegou 8h30, 10 horas. A gente já acabou, o cara foi embora, a gente bateu um papo ali, oramos, confessamos pecados. E aí o cara foi embora e eu fiquei lá no shopping, dentro do quarto de guerra de novo, e fui falar com Deus mais uma vez. Falei, Deus, eu acredito que eu entendi errado. Acho que a minha vontade de que algo seja mudado em mim e nos que estão próximos de mim e nessa cidade acontecesse, mas eu acredito que eu não sou o cara mesmo escolhido para isso. E chorei ali, fiquei angustiado. Mas Deus, de alguma forma, me encorajou a marcar uma nova reunião. Eu marquei uma nova reunião para março, convidei mais 30 homens. E aí Deus fez o privilégio de novo de mandar 2 homens. Um aumento de 100%. 100%, né? 100%. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E aí eu entendi isso depois, né? Que o próprio Deus revelou isso.
Fui de novo pro quarto de guerra chorar. Falei, Senhor, isso não pode estar acontecendo. Não. Eu conheço tanta gente. Eu tinha clube de networks, né? Sei lá, a gente tinha 500 pessoas ali que frequentavam, e eu cheio Já de participei amigos. de um clube. Pois é. Então, no final do meu choro ali no quarto de guerra, me faltou a palavra. Eu não tinha nada pra falar. Meio que eu travei assim. E eu fiquei uns 15 minutos lá na minha poltrona. Aí começou a vir um entendimento. Cara, eu multipliquei o teu ministério em 100%. Eu comecei a rir. E Deus falou mais. Deus falou assim, aqui onde você convidou 30 homens, só cabe 8. Caraca. Possível os 30. Eu já entendi isso. Aí foi quando eu tirei o movimento de homens lá do shopping, da nossa loja de imóveis, para o restaurante. Tinha um espaço para 120 homens. Eu falei, Senhor, lá cabe 120 homens. Eu lembro Nós que o dia que eu somos- fui tínhamos 6. Éramos 6, né? Outro dia que eu fui a primeira vez. É. Aí você foi na primeira reunião no restaurante. Aí cheguei lá, tinha 6. Eu falei, uau, Senhor. Aí compramos um pão com mortandela ali e tal. Começou um movimento, né? E aí Deus foi maravilhoso. Aí na outra reunião já foi 9, na outra reunião já foi 18. Daqui a pouco era 50. No final do ano já não cabia mais no restaurante. E o Forjado nasceu assim, né? Nessa conversa minha com Deus para que algo acontecesse diferente no Rio de Janeiro para os homens. Porque eu sempre lidei com o público, mas sempre mais com o público masculino. E eu sempre vi algo que levava os homens para um caminho que não é o ideal. Não estou falando de machismo, não é isso. Mas o ideal como pai, como filho, como sacerdote, como empresário, como o servir a Cristo, Sim. sabe? Sobre como é que eu vou falar isso para vocês sem ter uma palavra aqui que machuque alguém? Sem defender uma bandeira de qualquer denominação, Sim. sabe? Interdenominacional, né? Exatamente. Livre. Então, quando eu entendi que nós homens podíamos fazer algo para a comunidade, para o Estado, para as repartições, Tanto que tem vários pastores lá, né? De várias igrejas várias diferentes. igrejas. Interessante falar isso aí. Então, para você, qual seria o papel do homem na sociedade? O papel do homem na sociedade é ele ser verdadeiramente homem. E ele entender o que é responsabilidade. Ele entender o papel do homem no quesito caráter. Quando o homem ele tem um caráter alinhado, e um caráter do homem alinhado só é possível em Cristo. Verdade. É quando a gente se dispõe da nossa vontade e decide viver o caráter de Cristo. Aquilo que é certo. Porque muitas vezes eu quero viver algo para mim, mas não é o certo. E lá, a maioria das pessoas lá são casados? Ou Não. não? Como que seria esse tratamento de vocês dos forjados? Exemplo, o Edu é solteiro, né, Edu? Sim. Eu e o Edu, nós somos solteiros. Como é que seria esse ensinamento para que um homem se posicione dentro de um relacionamento? Tanto namorando, noivado e casamento, como um sacerdote? Então, eu entendi que nós homens precisamos ter um caráter alinhado com o de Cristo. Concorda comigo? Sim. Então, se nós temos um caráter alinhado com o de Cristo, o que é que vem antes do homem? Cristo. Então, quando nós entendemos qual é o papel de Cristo em nós, isso é auto-aplicável. Independente se é casado ou solteiro. Por exemplo, você é solteiro, você precisa namorar alguém para casar. Uhum. Você respeita aquele namoro? Você precisa respeitar para que você tenha uma esposa de respeito, com respeito, para que seja desenvolvido um amor verdadeiro. Não é verdade? Inclusive, o namoro é um ensaio para um casamento, né? Exatamente. O homem ele já começa a ver alguns sinais, né? Vai visitar a casa da mãe, ver como a garota trata a mãe, Comportamento, como o homem trata o a mãe, respeito. pai. né? São princípios que você só entende isso quando você se permite. Porque se você deixar a natureza do homem agir em prol do namoro, você esquece a natureza de Cristo. Então, o que nós, lá no Forjado, trazemos para os homens é o entendimento que em Cristo tudo muda. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo o meu comportamento muda. Se tirar Hilton de Cristo, Cristo de Hilton, acabou. Porque o velho Hilton, nossa,
A natureza humana só quer o que é obra da carne. Exato. Nós queremos alimentar nossa carne. Se for para parar para pensar assim, nu e cru, o que um homem quer, o que um homem deseja, o cérebro humano mesmo deseja, prazer, comer comida, ou seja, você já vai ceder à glutonaria, né? É. Comida é um princípio básico para sobrevivência. A gente se alimenta, tem carboidrato, proteína, gordura, nutrientes, mas o cérebro quer em excesso. Sexo foi criado para multiplicação da espécie. Então já há dentro do homem natural, carnal, o desejo de se multiplicar. Mas aí, cara, a carnalidade é o quê? É fazer o sexo de forma banal. E aí, né, passando de natureza do homem, né? E aí natureza de Cristo, que temos que absorver, lateralmente também, unilateral, tem a natureza pecaminosa que vem do inimigo, né? Que aí já é o quê? Tudo que é depravação, entendeu? Agora, Sim. naturalmente, o homem é tentado. Não é assim, ai meu Deus, o diabo quer que eu deseje mulher. Cara, naturalmente o homem já tem isso. Então, para o homem que é solteiro, existe, né, uma trava, assim, uma segurança, né, em Cristo para se manter firme, entendeu? Porque vai procurar namorada hoje em dia, né, Hilton? Antigamente a coisa já era difícil e olha que os pais vigiavam. Eu estive conversando com os pais do Edu e a mãe vigiava os dois namorando até a hora Isso. dele ir embora. Ninguém saia Então, sozinho de casa. quando nós olhamos hoje, vários princípios, critérios do nosso tempo, vamos dizer assim, ou dos nossos pais, dos nossos avós ali, dos nossos pais, se perderam no meio do caminho. Como? Nós permitindo que isso acontecesse. Porque nós, de alguma forma, cedemos à modernidade, à tecnologia e assim por diante. Mas, in- independente que tenha vindo e é permitido isso, a tecnologia, o avanço disso, Jesus é o mesmo. Os princípios de Jesus são inegociáveis, Isso aí. né? Não estou dizendo aqui que eu sempre fui um cara muito correto, muito honesto, meu cara... Não, eu fui transformado por isso. Eu fui modificado, né? E busco isso todo dia. Não é fácil. Interessante também que existe a cultura, né? Existe o aprendizado. Porque quando eu comecei lá na igreja, eu fiz o curso Homem ao Máximo. Muito bom esse curso. Não, por exemplo, a gente fez, o junto foi o Encontro com Deus. E o Homem ao Máximo, quando eu comecei a fazer esse curso, começou a dar visão de hombridade segundo a Bíblia, segundo o Evangelho, segundo os valores. E eu vi que tudo que eu vim, tudo que eu aprendi, tudo que eu achava que era certo ser homem, estava errado. Falei, caramba, então quer dizer que isso que eu fazia, que eu achava que eu estava sendo muito homem, eu estava sendo moleque. É. Porque na verdade ser homem é o oposto disso. Eu comecei a de verdade aprender o conceito de hombridade de forma correta. O segundo lugar que eu vi isso foi lá no Forjados. Que eu fui no Forjados, tem lá uma atividade que os homens se reúnem, um confessa o pecado pro Ah, que outro, bacana. entendeu? E oram juntos, um pelo pecado do outro. E tem a oração, né? Além da confissão, tem a oração da É. confidencialidade, né, Hilton? Nada do que acontece ali sai dali. Exatamente. Por exemplo, ontem eu orei com pessoas ali, tem problemas ali pessoais, tem pecados, né? Porque aí às vezes fala assim, eu tenho um problema. Não, tem diferença. Um problema e um pecado de estimação, né? Deixa eu dar um nomezinho. Exatamente. Até porque, se você antigamente pedia um conselho para um amigo aí no mundo, o cara, pô, tô passando por isso, Chuta o balde, é o conselho. Meu, vamos lá tomar uma cerveja, vamos ter as menininhas ali e tudo mais. E quando você procura o Wilton, alguém do Forjados, a direção é a direção correta, que vai fazer o melhor para você. Sobre o Salão Forjado, como que vocês tratam? É engraçado isso porque o Forjado começou apenas para orar e abençoar. Só que Deus, ele não limita, entende? Deus é um Deus de liberdade. Deus mandou Jesus para nos libertar de todas as coisas. E eu passei a viver isso na prática. E eu sou sempre aberto ao que Deus me apresenta, né? E aí, dentro do Forjado, nós entendemos que Tiago 5,16 é um versículo que eu amo.
é que quando Confessar nós nossas- confessamos nossos pecados uns aos outros e oramos um pelos outros, o nosso coração é sarado. E eu entendi, uau, Jesus deixou uma chave para nós. Para que um homem precisa afiar o outro homem. Como? Confessando e orando um pelos outros. E quando isso acontece, é lindo. É uma comunicação entre três. Eu e você e o Criador. Então, quando isso acontece, é um verdadeiro milagre. E quando isso termina no teu coração, abriu um espaço. E esse espaço é a minha segunda oração, é que o Espírito Santo preencha esse espaço. E isso transforma. Isso tem acontecido, hoje a gente tem muitos testemunhos sobre essa passagem lá do Forjado. Não posso contar, Uhum. com riqueza de detalhe, até porque nós temos a oração do sigilo, né? Não é que lá no Forjado eu não possa contar o que acontece lá, mas esse momento de confissão de pecado específico, né? Não é que seja igual seitas, né? Não, É algo não. para preservar Aquele momento, Isso. a integridade daquele entendi. momento, né? Porque o Johnny confessa lá, eu confesso, né? Eu também tenho os meus pecados. E eu confesso aí em público, todo mundo, não é a verdade? Por quê? Porque eu sou homem, eu sou falho, eu sou pecador. E eu tenho a real certeza que toda vez que fraquejo, Jesus cresce em mim. Está na Bíblia isso, Uhum. né? Isso não me dá o direito de sair pecando, mas me dá a liberdade, através do Espírito Santo, de reconhecer, né? De entender que pequei, de voltar atrás e pedir perdão ao Criador. Então, esse momento, ele transforma casamento. Homens já restauraram o casamento. Pais já se aliançaram com filhos. Mulheres já entraram em contato agradecendo. Pessoas já entraram em contato lá no nosso Instagram e começaram a pedir ajuda para a restauração do casamento. E assim começou a virar um movimento que eu falei, uau, Senhor, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Foi quando Deus me deu a ideia de ter vários líderes para que a gente Olha, possa... então nascendo um discipulado aí. Exatamente. Nasceu um discipulado que nem todo mundo procura o Wilton. Pode procurar o Johnny, pode procurar o Ailton, o Guilherme, o Marcos, sei lá, quem tiver lá dos líderes e você se identificar, por favor, fica à vontade. Por quê? Porque esse movimento, o Ministério Forjado, ele não é do Wilton, por mais que o Wilton tenha fundado ali. Ele é do Rio de Janeiro. Ele é para abençoar, Glória a Deus. sabe? A gente precisa Nós somos disso, né? interdenominacional. Então, hoje nós somos um ajuntamento da Igreja de Cristo. Hoje nós temos mais de 30 igrejas que frequentam o Forjado. Muito mais. É isso. E como o Wilton falou, uma tem só mulheres noiva. que buscam lá para agradecer pela transformação do marido. Ou seja, quando o homem melhora, ele entende o papel dele, né, Wilton? Os maiores beneficiados são aqueles que estão à volta desse homem. E é benefício para o próprio homem também, porque quando ele expõe vida, o que volta é vida, né? Quando a gente está de embate, de revolta e com o coração pesado, tudo que volta para nós é peso. Entendeu? Agora, quando o homem sai dali transformado, vivendo transformação, as pessoas que estão à volta vão ser beneficiadas, o colega de trabalho, o chefe. Cara, o que aconteceu? Esse cara não me deu mais um atestado. Aí chega em casa, a mulher fala, o que houve? Que esse cara agora não tá mais me ofendendo, tá falando coisa boa em casa. O primeiro impacto é a pessoa estranhar, né? Uma mudança, às vezes repentina e às vezes progressiva, né? Um pouco mais lenta, mas é mudança, é transformação, né? Muda tudo. Olha, interessante, um empresário me ligou, falou assim, cara, eu preciso te confessar algo. Tinha passado o Forjado, 3 dias depois ele me ligou. Falei, fala comigo, irmão, o que é que eu posso te ajudar? Ele falou, cara, eu tô num trabalho aqui, fechei o trabalho, só que em cima desse trabalho foi cobrado uma propina. O que é que eu faço? Eu falei, você não precisa nem me perguntar, irmão. Já sabe a resposta já. Você tem que abandonar isso. Você volta lá atrás, mas eu já prometi de pagar a propina pro cara. Então você volta lá. Você não construiu um caminho para até chegar no fechamento do negócio? Vocês arquitetaram um plano. Sim, então agora você volta desmanchando. Você começou de baixo para cima, chegou aqui, no topo do negócio. Agora você volta desmanchando. Não tem o cara que tem que receber a propina? Você fala, irmão, me arrependi. Não quero mais te pagar a propina e eu vou devolver o dinheiro lá pro cara que me contratou. Falei, caramba. Falei, você não quer o certo? Quero. Então o certo é isso. Eu vou fazer isso agora. Entende?
envolvia grana, e uma grana bem legal. Então eu falei, Senhor, porque assim, a gente fica meio que cuidadoso, né? Sim, Né? para não interferir na vida pessoal dos pessoal do outros, cara. né? É a De ninguém. responsabilidade, né? É também. responsabilidade. Mas o certo, ele é certo para mim, pro Johnny, pro El. E é assim que o Rio de Janeiro vai ser transformado. É isso. Engraçado você falar isso agora do Rio de Janeiro e de propina. Eu vi um vídeo onde o Rio de Janeiro estava no Brasil, né? Entre as 5 piores cidades de se viver. Eu discordo, hein? Esse vídeo estava dizendo que o motivo: violência, corrupção. E eu sei que o Forjados tem um trabalho muito legal em orar pelo Rio de Janeiro, pela libertação. E primeira pergunta é: você acha que as orações estão fazendo efeito? Porque tem gente que fala que é enxugar gelo. Você ora, 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 mais corrupção, mais violência, mais desastre. Então, algumas pessoas meio que desistiram, outras não têm convicção na mudança. A visão sua do Forjados é que está surgindo efeito e vocês visitam algum lugar para poder orar, para poder abençoar? Fala um pouco também sobre isso aí. Antes de entrar na resposta, como você me perguntou, eu preciso lembrar de uma coisa. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se arrepender e confessar os seus pecados e abandonar os maus caminhos, o Senhor mudará. Ele abençoará. Ele sarará a nossa terra. Isso é uma luta que o próprio Senhor luta por nós. E o papel nosso na sociedade é fazer com que as nossas orações, o nosso desejo, chegue no trono. Com certeza. Não é verdade? Sim. Então, quando eu coloco isso na prática, lógico, óbvio que várias pessoas vão falar o que você falou, que não funciona, que é enxugar gelo. Mas entro de novo na Bíblia e Paulo fala assim aqui, o cristão, ele vive de fé em fé. Então, isso quer dizer que, independente da circunstância, eu acredito. E para que algo mude no campo espiritual, o que é que precisa? Só precisa de uma pessoa. Porque essa é a maneira de Deus agir na terra. Deus age através do povo dele. Isso é um padrão do céu. Deus hoje fala com o John, com o Edu, com o El, comigo, com outros e outros, faz isso. Cara, isso é forte, né? Porque Hebreus 11, heróis da fé, ele não começou com um povo, começou com um. Uma pessoa disposta. Agora, respondendo o que o Forjado faz em oração, fica claro que se nós não orar, não vai acontecer. Então, a gente decidiu orar. E a gente entendeu também que só orar não funcionaria da forma que nós gostaríamos. Não que não seríamos atendidos, mas além da nossa oração chegar no céu, nós gostaríamos que a nossa oração fosse vista pelas pessoas que precisam de oração. E falando de oração, meu celular alarmou agora, hora de orar. E nós vamos orar aqui agora, inclusive pelo Rio de Janeiro. Amém. Senhor, nós estamos aqui gravando esse podcast no Pipoca com Guaraná, Senhor. Sim, Olha que interessante, Pai. Mas nesse clima de oração, de comunhão, de libertação da opressão que vivemos, o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de orar por uma nação santa, que é tua. Então nós entendemos, Senhor, que o Rio de Janeiro ele nunca foi entregue Nós abençoamos pelo Rio de Janeiro. a quem precisava desmanchar ou obstruir, Senhor, a tua bênção aqui na terra. Pai, assim nós oramos te pedindo a tua intervenção divina, para que o Senhor toque no coração das autoridades, Cada líder naquelas desse pessoas que estado, governam, Jesus. mas principalmente, Senhor, toca no coração dos teus filhos, do teu povo, para que o Rio de Janeiro possa ser liberto da opressão que vivemos, para que nós possamos viver numa cidade e dizer que aqui e até aqui nos ajudou o Senhor para a cura e para a libertação do povo carioca, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o Forjado começou aí. O Forjado, além da oração, ele tem todo mês uma missão. Então, janeiro, nosso primeiro mês, é orar e jejuar. Então, nós oramos e jejuamos ali o mês inteiro. Fevereiro, nós temos a oração e o privilégio da nossa missão ser orar um pelos outros. Então, se tem 100 pessoas no Forjado, um vai ligar para você e você para outro e vira uma corrente, assim, um ligando para o outro. O mês inteiro.
E no terceiro mês, a gente escolhe um livro da Bíblia e vamos ler ele inteiro. A gente passa o mês inteiro, todo dia, lê um capítulo, né? Ninguém é obrigado a nada, mas a gente assume ali um compromisso diante de Deus que iremos fazer isso. Os 3 primeiros meses são isso. E depois nós vamos na subprefeitura da Barra, já fomos no batalhão da Barra, já fomos no bombeiro da Barra, já fomos no BOP. A gente está organizando agora para o mês que vem, esse mês, na verdade, né? Ou semana que vem, na próxima. Ou a gente vai na CORE, ou a gente vai na Polícia Civil. Então, todo mês, nós vamos lá dentro dessa corporação orar junto com eles. E a gente, antes de orar, a gente vai lá, vamos porta-voz nosso, pedir autorização, se pode, se não pode. Não queremos fazer nada que desagrade o coração de ninguém. Vou te dar um exemplo. Na Prefeitura da Barra, nós sofremos uma pressão muito grande. Porque nossa luta é sobre essa opressão, sabe? Porque lidar com o coração do homem é mais fácil, porque de alguma forma Deus nos dá mais ferramenta para, de alguma forma, tocar o coração daquele homem, né? E ainda tem o Espírito Santo agindo em nós. Mas contra o Estado é um pouco complicado, até porque o Estado já é protegido pela lei de ser laico. Então, quando a gente foi na prefeitura, subprefeitura da Barra, nós não conseguimos orar dentro da prefeitura. Aí nós mudamos a estratégia. Nós podemos orar pela subprefeitura? O subprefeito falou, pode. E aí eu falei, eu posso orar no estacionamento? Ele falou, pode. Nossa missão é orar pela subprefeitura. E nós fomos orar no estacionamento. Parecia um maluco lá orando. Mas é assim que Deus Aí o mandou. segundo já abriu as portas, que foi o batalhão ali da Barra. Então, hoje, graças a Deus, o Forjado chega em algum lugar, o povo já conhece. Não somos tanto conhecidos assim, mas alguém já viu falar. E a gente começou a ser mais bem recebido nessas corporações, graças a Deus. Então, tem funcionado sim, porque tanto no Forjado quanto nessas corporações, a palavra do Senhor chega no coração de alguém. É legal. E, assim, digamos que eu tenho acabado de me converter e vou chamar de um movimento, tá? Acho um movimento maneiro. Cara, quero ir lá. Como é que você me aconselharia, eu como um novo convertido, né? Que venho de uma vida de balada, de drogas, tenho algumas amizades que, querendo ou não condizem, né? Com o que eu vou seguir agora, com o evangelho, né? Como é que você me aconselharia nesse sentido? Aí eu não vou falar traçar um paralelo, mas deixar, né? Porque querendo ou não, uma hora os caminhos não vão se cruzar, por mais que eles sejam paralelos. Conforme falei no início, eu acredito no evangelho de libertação. Nós que temos o entendimento que Cristo é a nossa salvação, nosso caminho, é a verdade, é a vida, nós somos livres, concorda comigo? Uhum. Nós somos libertos. Então, quando olho para alguém, independente que ele seja católico, evangélico, macumbeiro, espírita, do candomblé, agnóstico, ateu, não me diz nada. Porque eu sei quem é Cristo em mim. Eu sei o que Cristo fez na minha vida, de onde ele me tirou, de como ele me transformou. E que se eu acredito que Jesus é o verdadeiro Deus, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por mim e por você, ele tem poder suficiente para mudar qualquer situação. Então, lá no Forjado, nós recebemos hoje evangélicos, católicos, macumbeiros, espírita, agnóstico, ateu, outras religiões que eu não sei o nome. E sabe o que é o mais legal? Toda vez que acontece uma reunião do Forjado, alguém é convertido ao evangelho. Ai, glória a Deus. Lá nós não fechamos a porta para ninguém. E nem tem um caminho certo que o Hilton vai dizer. Não. Nós vamos viver aquele movimento, aquela reunião, aquele culto ao Senhor, as ações sociais que a gente faz, as visitas que a gente faz nas corporações, abraçando todo mundo. Porque esse movimento não é do Hilton, ele é do Senhor. Então, o Senhor não faz acepção de pessoas, porque nós iremos fazer. Então, todos é bem recebido. E todos vai ser respeitado.
independente da idade. No último forjado, o homem mais jovem lá tinha 12 anos. E já teve forjado do homem mais velho ter 77 anos. Então, o que a gente quer é atingir o coração dos homens. É isso. E o amor de Deus é quem transforma, É. quem constrange. Mas como o amor de Deus é sentido? É pela presença dele, é É. quando pessoas se reúnem e vivem esse amor. Quando nós invocamos a presença do Senhor, tudo O muda. cristão tem para dar, para oferecer, é amor. Essa semana o pessoal falou muito de um vídeo da Alcione falando que ia fazer macumba para o Trump. Eu vi esse vídeo. Aí, né, fica aquilo, uau, o Trump é um homem cristão. Então agora vai ser uma guerra de poderes. Calma aí, pera aí. O que um cristão tem a oferecer é amor, é transformação. Cara, fala aqui, Well. Beleza, macumba funciona, tem poder? Fala pra mim qual é o país mais macumbeiro, que a macumba é mais forte, que o cara levita, voa, blá blá blá. É Gana? Gana. Eu acho que Gana. É Gana. Fala pra mim qual é o país mais cristão do planeta. Hoje, Brasil. Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Unidos. País mais cristão do planeta. As pessoas estão correndo para entrar em Gana? Tem o Gana reino. como exemplo de bom lugar para viver? As pessoas vivem felizes lá? Hein, Well? Claro que não. Miserável, país destruído. Agora vai para os Estados Unidos. Tem que ter controle de imigração, tem que ter o maior controle, porque as pessoas querem entrar lá. Por quê? É um país que atrai a presença. É um país como o Brasil, tá? Foi colônia. Um país colonizado. Não é um dos primórdios, né? Um dos primeiros países como o antigo continente, que é a Europa. Um país que foi colônia, é a maior potência mundial, é o exemplo, é o lugar para onde as pessoas querem ir, é a vitrine do mundo. E aí eu não estou dizendo aqui que é uma guerra de macumba contra Trump, Alcione contra Trump. Nem tem por que ser guerra, sabe por quê? O amor atrai, o amor não visa destruir. Estevão, o primeiro mártir, ele morreu pedindo para Deus não imputar o pecado do homicídio que estava sobre ele, sobre aquelas pessoas. E ele viu os céus abertos. Poxa, Léo. Cara, Isso é o cristianismo, isso é o evangelho. Então, Alcione, aí vou fazer macumba. Cara, a vida dela deve estar maravilhosa, eu imagino, mas nunca vai nem se comparar ao que o Trump viu. É um homem perfeito? Não, tá muito longe disso. É um homem pecador, mas que assume a soberania e o poder daquele que está lá em cima. como você falou de Estevão, e aí me remete às pedras que tacaram nele, né? Ele não estava mais preocupado com isso, mas sim deixar um caminho aberto para Saulo, para Paulo. Como é que vocês lá do Forjado estão lidando com essa questão de críticas? Das pedras que outros ministérios jogam, que eu sei que são muitas, né? Por exemplo, tem um movimento que eu acredito que é de Deus, porque se transforma a vida de uma pessoa, é de Deus, né? Se não me engano, Legendários? Legendários. Sim. Legendários. E hoje todo mundo... eu tô pagando para subir a montanha para recém- aprender a o- ser... Você conseguiu entender a minha Claro, pergunta? O Legendários hoje é o movimento no Brasil que mais recebe hate. Tem muito hate atacando. Então, a palavra do Senhor diz que uma árvore não pode comer do próprio fruto. Então, nós entendemos que quando uma árvore dá fruto, ela está pronta para receber as pedras também. Ninguém quer jogar pedra em Em árvore que não dá fruto, né? É isso. Então, é isso. Escreve essa aí, Edu. Anota. Então, quando eu olho para esse lugar e vejo o quanto que a gente já sofreu de crítica, e teve uma vez que Cetas aceitou meu coração. E te confesso que foi um momento bem difícil. Mas a vida do cristão é orar, jejuar, ler a palavra de Deus e escutar a voz do Espírito Santo. E naquele momento, mais uma vez, Deus se prontificou a me ajudar. Porque assim como eu falei, por que hoje eu falo que esse movimento foi criado pelo Wilton, mas ele já tinha nascido no coração de Deus, ele não é meu. Porque todas as vezes Deus proveu o que nós necessitávamos. Quando o Forjado passou pela uma das primeiras perseguições, nós tinha outro nome. E aí a gente estava num movimento legal e tal, e houve uma ruptura. E eu falei, Senhor, se estamos trabalhando para o reino, por que está acontecendo? E nós fomos convidados a parar o movimento.
naquela reunião que foi muito difícil, eu até aceitei em parar. Só que quando aquela reunião acabou, é como se eu tivesse tomado uma coça, assim, sabe? Deus falou, que decisão que você tomou? Você não entendeu? Cara, eu não consegui. Na hora eu fui conversar com a minha esposa, e isso era quase meia-noite, e eu não consegui dormir, e eu estava impaciente, tremendo, e toda vez que algo acontece que me busca me tirar do sério, eu vou para a palavra. E lá é que me acalma. E eu estava lendo, 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 e a palavra não fazia sentido para mim até que eu cheguei numa passagem, que aquela passagem tocou meu coração, que tinha que continuar. Mesmo que tivesse trocado de nome, mesmo que tivesse uma saída enorme de membros, vamos dizer assim. E tá bom, Senhor. Comecei com um homem. E assim foi feito. A gente trocou o nome. E naquela mesma semana, a gente estava procurando um espaço para fazer um evento, que ainda não fizemos nosso primeiro congresso. Eu cheguei no lugar e eu comecei a ver, Senhor, esse movimento é teu, tu já me deu a direção. Então, deixa eu provar mais das tuas bênçãos. E aí o Deus, fui lá alugar esse espaço. Cheguei lá pro cara, o cara falou, aqui custa R$20 mil para vocês fazerem o evento de vocês aqui. E a gente não tem caixa, né? A gente tem um movimento que não tem lucro de nada, a gente não tem dinheiro. Falei, tá bom. Tava eu e o Theo. E aí vimos um espaço maravilhoso. Aí o amigo falou assim, cara, a gente tá orando. Eu tô orando para que acontecesse um movimento de homem aqui há 1 ano. E eu nunca tinha visto o cara na vida. Falei pro Theo. O cara começou a falar e eu comecei a ficar sem ouvir o cara. O cara falou assim, eu quero que vocês venham pra cá. E eu pensando no preço. R$20 mil. O cara falando. E por um momento eu comecei a ver aquele local cheio. Cabe 400 homens lá. E aí eu comecei a ver que Deus é quem estava mudando a nossa direção. Porque no meio do caos que a gente estava vivendo, Deus estava nos dando uma nova direção. E aí o cara falou assim, vocês vão me pagar apenas os custos do que operacional que vocês precisam pagar aqui. Até porque a proposta de quem se levantou numa posição meio contrária, né, Elton, era o seguinte, para de fazer reunião de vocês todo mês, se reúne uma vez por ano só. Vocês têm que se adequar a essa regra aqui e assim tem que ser. Aí o coração do Hilton foi murchando. Cara, diante de um embate desse, né, Hilton, de Aí, pum. Falei, beleza. Ganhamos um espaço na Avenida das Américas. Eram vocês que faziam uma reunião, ou fazem ainda num restaurante? Era no restaurante do Pô, eu Hilton. já fui lá. Aí. Já fui uma vez. Acho que você foi quando era outro nome ainda, não? Não, você Ah, eu foi a não primeira lembro. vez, agora você está convidado a voltar e pegar a sua camisa. Exatamente. Todo mundo com a camisa aí. Com todo respeito, quem gosta da Universidade da Família, todo respeito, eu amo. Mas eu senti muita influência, por isso que eu não voltei mais. Sabe? Tipo assim, a realidade, novamente, com todo respeito, a realidade da Universidade da Família é norte-americana. Aqui é outra cultura, é outra coisa. Não, mas agora mudou, assim. Mudou, não. Continuou O que tinha que ser. com a visão do princípio É. que Deus deu pro Hilton. Exatamente. Porque Deus falou, não teria como a gente viver uma visão de uma outra pessoa. E não é certo e errado, né, Hilton? não que Estivesse aquela errado. visão não seja boa, Abacuque excelente. fala Pelo sobre contrário, isso, né? Seja era uma aquela visão visão. excelente. Mas eu jamais poderia pegar a visão que Deus nos concedeu e colocá-la tipo no bolso e viver um outro caminho. Não era isso. Não era essa a direção. Pelo contrário. Teve essa ruptura, mas não tem mágoa nenhuma. Pelo contrário. Até porque é reino, né? Amo o movimento lá, frequento E o interessante é É. que o El falou, né? De pessoas que se levantam e jogam hate, né? Fazem piada, fala contra um ministério. E quanto mais notoriedade vai tomando, mais resultado. E resultado, no seu caso, eu tenho vida transformada. Era o cara que bebia, não bebe mais. Batia na mulher, não bate mais. Fornicar, não fornica mais. Que era ladrão, não rouba mais. Quando as pessoas veem esse resultado e elas estão presas lá no charco de lodo, de lama, às vezes elas estão presas a um nível, o inimigo não deixa sair no nível. Que ela faz o seguinte, o hate, ele não quer estar no teu lugar, não quer teu ministério, o invejoso não quer ter o carro que tu tem, a família que tu tem,
Ele quer que você não tenha. É. É por isso que o movimento Legendários é tão atacado. É gente que quer subir uma montanha, quer ser transformado, quer ter o coração moldado. Não. É pessoa que não quer que outros vão, porque o outro foi. E depois volta testemunhando de um Legendários, da vida de um É. Forjados na Fé, dizendo: cara, a minha vida foi transformada. Assim como nós sempre vemos testemunhos lá. Cara, eu estava caminhando por esse caminho e agora Deus está me transformando. Tudo o que é tratado lá fica ali na confidencialidade. A pessoa se sente segura para se abrir, para confessar o pecado, para abandonar o pecado, para pedir ajuda. E vai gerando transformação. O inimigo vê isso, ele fala: cara, o inimigo não quer, o diabo não quer ser moldado, mudado, ele já é derrotado. Ele quer que as pessoas não sejam. E aí ele vai soprando na mente de um e de outro. Vai lá, joga um hate, vai lá, joga uma praga. Entendeu? Aí vai lá, a cantora lá, joga uma macumba pro Trump. Você acha que pega? Então, Nem aí pega. esse hate, ele também vai abrindo em nós mecanismo de defesa. E aí eu comecei a entender que essas defesas, elas sempre são no campo espiritual. E aí eu falei: Senhor, o Senhor deu o ministério, o Senhor deu o caminho, o Senhor colocou esses abençoados aí, porque elas são as vírgulas para nós não mudar o caminho, mas para ajustar a direção. Eu falei: olha, nós vamos criar dentro do nosso ministério vários ministérios. Por exemplo, um deles é a intercessão. Falei: homens, você precisa... Quem os homens aqui gosta mais de orar? E pá, vamos juntar um movimento aqui de homens para orar pelo nosso é o ministério. ciclo de oração masculino. Inclusive, vai subir um monte agora, dia É dia 22 ou 24? 22, né? Acho que é 22. 22. Então, nós já fizemos também, subiu, aí tem esse projeto de subir o monte também uma vez no ano. E os homens gostaram tanto que querem mais. E aí nós começamos a entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma palavra de Deus já liberada sobre a terra. Falei: Senhor, nós precisamos fazer mais. Então nós precisamos fazer mais o quê? Orar. Nós já oramos, mas vamos fazer algo mais intencional. E aí a gente criou, que o Forjado hoje ele tem vários ministérios. Tem o Ministério de Ação Social, tem o Ministério de Finanças, tem o Ministério de Estatutário, tem o Ministério de Ensino, tem o Ministério de, acabei de falar, de Intercessão, e assim vai. O Ministério da Recepção, o Ministério da Integração. O que é a integração, por exemplo? É quando nós, em cada reunião do Forjado acontece o nosso culto, homens são convertidos. Um líder do Forjado pega o contato daquela galera, liga para ele, ou senta com ele: qual igreja você quer frequentar? Porque nós não somos uma igreja. Quando os homens se convertem, a gente direciona para uma igreja aonde ele queira ir. Mais próxima da Bíblia dele, né? Exatamente. Mais perto da casa dele, ou a igreja mais famosa que ele queira ir. Entende? Então o Forjado hoje, ele é um braço de Cristo na terra, cooperando para as igrejas. E legal também que você falou sobre tem um Ministério de Ação Social. Sendo que o Forjado, você falou que é um ministério que não tem renda, não tem muito dinheiro. E eu sei que vocês estão ajudando o pessoal na África, em Moçambique, né? Exatamente. Moçambique. Então, como que vocês conseguem aí fazer essa manobra de não ter dinheiro, ainda fazer ação social, mandar dinheiro para Moçambique? Fala um pouco sobre tudo isso aí pra Edu, gente. nosso Deus, ele é lindo. E esse movimento em si, ele sempre mexeu com o meu coração. O Ministério de Ação Social. Eu sempre fui envolvido. Eu escrevi até um livro todo pautado em ação social. Hoje eu até cometi a falha de não trazer o livro para cá. E eu trouxe, ficou lá no carro. O nome do livro chama Eis-me Aqui. Conta toda a minha trajetória em cima de ação social, eu e a minha família. E no Forjado começou a ter notoriedade e chegou muita demanda de pedido. Pessoa pedindo cesta básica, outro estava sendo despejado, outro com a luz cortada. Alguém chamar na internet. Rapaz, eu particularmente, zerado de grana, devendo até os cabelos da cabeça. Falei: Senhor, se chegou essa demanda e eu não posso ajudar, o que é que eu faço? De novo, eu pedi direção ao Senhor. O Senhor falou assim: eu te dei um monte de gente. Não só no Forjado, antes disso, tu conheceu muita gente. Então tu vai ser boca para pedir para essa galera.
E aí eu comecei a criar lista de transmissão, Deus me deu a estratégia. Eu falei, irmão, tem gente aqui passando fome, com dificuldade, nós precisamos ajudar. E graças a Deus, todos aqueles que Deus me direcionou para ir até eles começaram a ajudar. E a gente recebia, e Johnny faz parte lá do Ministério de Finanças, é ele que cuida de toda a grana do forjado quando a gente tem. Ele sabe pra onde vai tudo. E eu te digo, tá sempre na raspa. É como eu te falou, o Eis que se intuito não é digo de mim abençoar. mesmo, né? Não, vai sempre, ó. E E aí, tem oferta suficiente para mandar lá para Igual África? Abraão, só Não pela tem, fé. não. Tem quase a metade do que a gente se comprometeu por mês. Pera aí que eu vou falar com o pessoal aqui. Então nunca tem um caixa lá positivo. A gente vai e fala, pessoal, existe um propósito aqui para isso que a gente está pedindo, é para mandar lá para África. Ah, deu? Já deu, pessoal. Quando vai comprar cesta básica para algum irmão que chega lá e está necessitado. Pessoal, aqui, nós estamos aqui levantando recurso, não fala, obviamente, o nome da pessoa que está nunca precisando. falamos, nunca revelamos o nome A de pessoa ninguém. está precisando, né, tal, comprar mantimento para casa e depois a gente vai ver do que ele precisa, do emprego, de algo, né? Não é só dar um peixe, né? Depois vamos criar a forma da pessoa pescar. Exato. E aí direciona, faz network ali, com o professor tem uma vaga de emprego, pronto, é muito pontual, né, Hilton? Estamos precisando para isso, ó, estamos precisando para aquilo. Então não é a pedição de dinheiro. O caixa está sempre assim. É. E o que mais Deus falou no meu coração, eu fui literalmente forjado nesse quesito ação social no momento que estamos vivendo. Porque a gente não tinha condição nenhuma de fazer ação social nenhuma, zero condição. E aí eu entendi que nós não temos nada. O Rei da Glória é dono de tudo. Então, se a demanda chegou, é porque o Senhor quer que algo seja ajustado, mais uma vez. E é ele que vai capacitar É. e prover, né, Hilton? Ele que vai prover. Hoje nós temos um custo até alto para fazer as reuniões onde a gente faz, para fazer ação social, para abençoar irmão. Mas nunca faltou. Glória a Deus. Nunca faltou. Ou de uma forma ou de outra chegou ali, alguém doou, alguém dá o Pix aí, a gente precisava mandar um X para a África, o cara faz o Pix certinho. Né, João? Tudo. E foi, e tá sendo, assim, sabe? É, Deus é lindo. Viver Cristo da forma que a gente está vivendo é maravilhoso. E alguém que nos ouve ou nos assiste esse podcast aqui, quiser fazer parte do movimento Forjado na Fé, apenas chegue. Vem com o coração livre, vem com o coração aberto para entender o que a gente faz. A gente faz muito simples. A gente ora e a gente abençoa. Esse Foi é o... feito para abençoar o ministério, né, Exatamente. Hilton? E Exatamente. como, A gente até- como que é o Wilton? O Wilton com... Porque você é pai, marido, tem o forjado, tem o seu trabalho. Como que é o Wilton para dar conta disso tudo aí? Edu, essa resposta ela é muito simples de responder, porque há uns 10 anos atrás, eu era muito acelerado. E eu tinha muito trabalho, muitos funcionários, uma condição financeira legal. E eu não tinha uma coisa chamada paz. Meu Deus. Era acelerado. E aí um dia eu estava tomando banho no meu chuveiro. E eu comecei a ficar revoltado. Eu sou do Ceará, sou do meio do mato, sou um cara que vem da pobreza extrema. E eu sei o que é viver no pouco, eu sei o que é não ter. E eu sei o que é ter, eu sei o que é perder, eu sei o que é não ter de novo, eu sei o que é ter. Então, essa oscilação eu conheço ela bem. E naquele dia, eu era um cara muito organizado. Eu tinha tudo controladozinho. A hora que eu ia atender fulano de tal, a obra, tal, pagamento. Eu sempre fui um cara assim. Eu não sou formado em nada. A forma que eu tinha de ser diferente de alguém era me organizar mais ainda. Só que aquilo acelerava o metabolismo, né? E eu fiz um trato com Deus naquele dia. Eu falei, Deus, a partir desse dia, a partir de hoje, eu não quero ter nem a agenda. Peguei minha agenda e joguei no lixo. Se eu tiver que fazer uma reunião, eu vou marcar com o Johnny, eu vou lembrar. E se eu esquecer, é porque não era para mim ter. E a partir dali, minha vida mudou. Hoje eu não tenho agenda. Se eu marcar, eu vou estar lá. Hoje eu atendia 5, 6 clientes por dia. Hoje eu atendo 1, 2 no máximo. E minha vida começou a mudar. Eu comecei a ter tempo para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para escrever livro,
para fazer o trabalho do Senhor, para trabalhar com qualidade, para dormir, para largar o trabalho igual eu fiz hoje, vir para cá, gravar com vocês. Daqui a pouco vou atender um amigo. Nós vamos falar do Forjado. Nós vamos orar, confessar pecado. Ele vai dizer o que ele precisa ser tratado. Resultado ainda da última reunião. Então é isso. Bacana você falar isso, porque o mundo hoje está cada vez mais acelerado. Parece que antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, parece que o dia era mais longo, né? As pessoas sentavam a olhar a Oi. estrela. Hoje em dia, filho, Contar a história. você acorda já pegando o celular, trabalhando, fazendo, vai dormir e não terminou as tarefas do dia ainda. Isso é para você que está nos ouvindo também, tá bom? Porque Tá se sentindo oprimido, acelerado, ansioso? Entre em contato com Forjados na Fé. Vamos deixar o link lá depois, o @ Forjados na Fé Oficial. Procura, alguém vai te atender, independente da sua religião, da sua idade, é isso você aí. vai ser atendido. Da Até porque, né, cidade. Hilton, não é religião, cara. É, não. Isso é amor de Deus. A gente até falou aqui da senhora, né, que, pô, vou fazer o mal lá pro um presidente, isso e aquilo. Cara, crente não tá vivendo batalha, não é Harry Potter, né? Magia pra lá, Não. magia pra cá. O cristão, é o que eu tô falando, tem que ser igual a Estevão. Não é ofender uma senhora dessa, espraguejar a senhora, não. É falar coisa boa pra ela, é Exato. devolver o bem. Né? Eu Exato. vou te fazer mal. Que é isso? Antigamente tinha, né, aquelas irmãs da oração que falavam assim: ó, você vai se ver com meu Deus. Que é isso? Ué, como assim? Que diferença tem então, né, Well? Se eu vou usar o meu Deus para te fazer mal? Não. Deus sempre quer fazer o bem a outro. Ele quer quer que as pessoas sintam o amor dele através do seu toque. Exatamente. Forjados na Fé. Forjados Pode na entrar em Fé. contato, alguém vai te atender. Com certeza. Fica lá o meu contato. É uma honra poder ajudá-lo. Da partir daquele dia, eu virei uma nova criatura, né? Ajustando meus pontos. Por exemplo, uma decisão que a gente tomou lá em casa, bem simples, nessa mesma época, lá dos 10 anos atrás, foi a gente não ver TV. Então, cortamos tudo que é net lá de casa, de televisão, tudo mais. Não temos. Temos uma internet para trabalho. Precisa trabalhar, alguma coisa a gente faz, mas canal aberto. Tem um Netflix lá, eu acho que tem só. Porque nós entendemos que o melhor tempo nosso e o melhor lugar nosso é onde? Em casa. Cara, você vive mais, né? Eu tô vivendo esses momentos com meu filho. Muito bom. Ele falou da televisão, e assim, na verdade o que ele tem falado ali, né? Tem passado um filme. Eu tenho uma construtora, né? Sou sócio numa construtora. Ele just tomou um prejuízo muito grande. E nesse prejuízo, eu só tinha tempo. E aí o senhor, eu reclamando, passando pela mesma coisa e devendo muita gente, o senhor falou assim, você tem tempo, então use esse tempo. E aí que nasceram as questões de cuidar das pessoas, os livros, as lives. E aí ele tá falando, tá passando um filme, eu tô mordendo a língua para não chorar, lembrando como que era. Agora, eu tenho uma outra pergunta para você. Eu já, na verdade, você meio que já respondeu, pelo menos parte dela, né? O filme Forjados, né? Na verdade, o A movimento... Forja. O movimento Forjados. Ele foi baseado em cima do filme A Forja ou não tem Não. nada a Não, ver? não. Quando o filme A Forja saiu, a gente já existia. Isso é interessante. O filme veio depois do O filme movimento. veio Porque depois. parece que... Porque isso aconteceu não só Legendários, mas esses movimentos, eu gosto de chamar de ciclo de oração de homens, porque faz com que os caras entendam o poder que tem a oração. Mas cresceu pelo Brasil. Estourou. Deus acho que deu a visão a pessoas em lugares diferentes. Um lá nos Estados Unidos, o Wilton aqui no Brasil, o outro lá em São Paulo, né? Um no Rio, outro em São Paulo. E assim, foi lindo, porque a gente começou a olhar para isso e entender que Jesus faz essas coisas, sabe? E é maravilhoso. E uma coisa interessante, que tem muitos homens que vêm conversar comigo e ele faz essa pergunta que o Edu fez. Como que eu dou conta disso tudo? Que é muita coisa. E eu falei, olha, por que você não faz? Ele falou, porque eu não tenho tempo. E aí eu pergunto para ele quem é o dono do tempo. E ele fala que é Deus. Eu falei, e você nisso fica onde? Porque o dia tem 24 horas. Para mim, para você, para o John, para o Edu, para todos os seres humanos da Terra. Então, nós nunca teremos tempo, nem porque ele é nosso. A diferença é o que é que a gente faz com aquelas horas que o Senhor nos deu.
Hoje, por exemplo, 3 horas da manhã eu estava de pé, fazendo algo bem interessante, orando pelos meus amigos. Amém. E eu ainda mando uma mensagem pro meu amigo. Meu amigo, ó, tô aqui Orando. orando por você, meu irmão. E profetizo na vida dele, Eu acho que sabe? esse estilo de vida que você adotou, o homem consegue exercer o papel de sacerdócio com mais, não vou falar facilidade, né? Mas com mais De empenho. fato, mais né? Vai ficar facilidade. fácil. Porque o que entra para distrair não tá mais distraindo. Falamos disso na última reunião do Forjado, né? Porque qual é o nosso maior problema? É dar atenção a essas distrações. E a gente acha que... Vou refazer a resposta. A palavra eu acho, eu não acredito nela. Então eu falei aqui, eu quero retirar essa palavra. Então eu acredito que tudo que acontece na vida de um cristão, coisas pequenas. Às vezes tu tá fazendo, com certeza tu tá fazendo algo e teu filho chora. E tu começa, Deus está mostrando algo sempre para nós. Sempre. Sempre. Eu comecei a entender que Deus ele é um Deus vivo, ele é um Deus presente. Nós é que colocamos Deus de lado. A palavra diz que onde tem 2 ou mais reunidos ali, ele está. Olha que interessante. Em tudo. Não cai uma folha se o Papai do Céu não permitir. E eu começo a fazer essas... Eu sou meio pirado nisso, sabe? Não é que eu sou maluco, não. Mas eu gosto de entender quem é Cristo na minha vida. A primeira oração que eu faço quando eu saio da minha casa é: Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer hoje? Porque eu vivo à disposição do reino. Já aconteceu várias vezes de eu ir para o trabalho e eu ir para outro lugar. E tem alguém lá precisando de alguma coisa. Eu vivo essas experiências. Porque um dia eu fiz a oração que está no meu livro, na capa do meu livro. Eis-me aqui. O nome do meu livro chama Eis-me aqui por um motivo. Porque quando eu me coloquei à disposição do Senhor, essa oração chamada Eis-me aqui, ficou claro que o Wilton que eu era não existia mais. E é o posicionamento bem difícil, né? Dizer para Deus, eis-me aqui. O Esme aqui não é só eu tô aqui, não. Tô disponível para o que quer Na que totalidade. seja necessário, na totalidade. Na totalidade. Isso me emociona. Porque eu entendi que... Vocês estão muito profundos hoje, hein? Eu O entendi... assunto é Isso. Eu entendi, irmãos, que eu estava disponível para fazer o que ele quer, da maneira que ele quer, com quem ele quer, aonde ele quer, para o povo que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quisesse. Por isso que todas as vezes que eu ouço sussurrar do Espírito Santo, eu vou. E eu já passei por luta dentro da minha casa. Por obediência. E é interessante que você falou do tempo de qualidade hoje com a família, atitudes, né, que você teve que tomar para viver essa transformação. E é o papel do homem, né, do sacerdote, de puxar, né? Como é que você acha que hoje os homens na sociedade devem puxar essa transformação, essa mudança e não ficar colocando muleta, né? Ah, mas a minha mulher não faz isso, ela não faz aquilo. Então, a mudança ela começa na gente. Então, algo só muda se você mudar. Não tem como tua mulher mudar. Eu vou contar um testemunho pessoal, né? Quando nós se convertemos ao Evangelho, eu sempre fui católico, né? Sempre fui um cara muito próximo de Deus, mas eu era católico. E aí, tava tudo bem e tal, eu fui visitar uma igreja e amei aquela igreja. Maravilhoso. Foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho de uma forma que fez sentido para mim. E na minha mente eu falei assim, cara, eu quero viver isso na totalidade, nunca mais eu vou sair desse caminho. Eu quero viver Cristo de uma forma melhor. Não estou falando mal aqui do catolicismo, não é nada disso. Sim. Nada contra. Pelo contrário, amo as pessoas que frequentam lá. Vou na igreja católica quando eu estou na minha cidade lá no Nordeste, não tem problema nenhum. Mas eu entendi que eu tinha achado uma melhor maneira de servir a Cristo. Sabe? E aquilo eu me apaixonei. E aí eu mergulhei naquilo lá. Eu fui ler mais a Bíblia, eu fui fazer cursos. Só o Homem ao Máximo eu fiz 6 vezes. Fiz 2 como aluno, fiz outra como
Fiz um monte de vezes. Depois virei instrutor lá facilitador de alguns cursos, depois fiz vários. Fiz tanto que Tá depois cheio de comecei a ensinar. medalha já, né? Tem algumas medalhas lá. Então, eu mergulhava e minha esposa não. Minha esposa sempre foi mais... Nós somos empreendedores, então ela trabalhava aquele tempo. Eu estava desacelerando e ela acelerada e tal, e eu orava para que minha esposa mudasse. Eu orando para que minha esposa mudasse. 3 anos orando. Muitas vezes nós fomos para a igreja brigado. Porque minha esposa chegava atrasada. Eu não gosto. Eu cheguei aqui hoje para gravar praticamente 1 hora antes. Eu não gosto de me atrasar. É raro me atrasar. E eu chegava na igreja brigado com a minha mulher várias vezes. Porque ela se atrasava, fazia com que eu atrasasse. E aí eu orando para Deus mudar o coração da minha esposa. Orava, comecei a orar de madrugada num propósito lá e tal. Uma das madrugadas Deus me revelou. E Deus começou com uma pergunta. Deus falou assim: se o mundo acabasse hoje, como que seria a entrada do povo no céu? Seria todo mundo lá dentro? Ou teria uma fila? E aí, ele falou assim: vamos dizer que seja uma fila. Quem é o mais importante? É o que entra primeiro ou é o último? Ou é o do meio? Ou é o penúltimo? Ou é o segundo? E ali ele me revelou que o importante nem é ser o primeiro e nem o último. É entrar. Então o importante lá na igreja não era eu chegar antes, ou atrasado, ou na hora. Era ir para a igreja. Era manter a minha família na igreja. E eu desenvolver o amor com a minha família. Até porque sempre dá uma briguinha se você Exato. apressa muito a mulher. A gente chega toda vez atrasado Entende? por sua culpa. A gente não Aí a sabe o mulher que é já isso vai ainda. dizer assim, tá vendo só? Não é compreensível. E aí eu É uma comecei a briga. entender que Deus estava tratando não da minha esposa, e sim de mim, para mim exercer o sacerdote na minha casa. Entende? Então, quando Deus me revelou isso, eu comecei a entender como desenvolver o papel de um verdadeiro sacerdote. Você ama. Quando você coloca o caráter de Cristo na prova e vive isso na prática, você começa a entender o que é certo. Em primeiro lugar, você começa a respeitar. Onde tem um respeito, já começa a mudança. Quando você muda, algo muda. Sabe o que aconteceu depois disso? Minha mulher começou a fazer os cursos. Minha mulher começou a frequentar um ministério lá de infantil, começou a cuidar das crianças. Benção. E eu comecei a ver a minha mulher, sabe? Deus foi cuidando disso. Porque Deus falou mais ainda. Eu não preciso mudar ela. Você se apaixonou por ela assim. Vocês se completam. O que é que está faltando? Vocês achar a melhor forma de viver, de desfrutar o melhor dessa terra. E toda vez que um homem melhora para a esposa dele, para a família também melhora. A mulher vai estar mais feliz, Cara, já não vai ficar, né? tudo muda. Eu tinha muito esse problema de brigar por causa do horário também. Aí chegava na igreja e falava assim. E eu tava sempre na escala, cara. Aí eu chegava e falava assim, chegamos atrasado de novo, sua culpa. Falando dessa melhora aí de como pessoa, como homem, talvez alguém que esteja nos vendo tá perguntando, pô, esse cara é um cara de oração, é um cara que se entrega. Geralmente as pessoas têm dificuldade com 2 coisas: jejuar e orar de madrugada. Você tem alguma técnica para poder orar de madrugada? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para quem não sabe, como é ser um sacerdote no lar? Vou responder o sacerdote do lar e depois vou inverter as respostas. Tranquilo. O sacerdote do lar é colocar em prática o que a gente aprende na Bíblia. É se esvaziar de si. Quando a gente se esvazia das nossas vontades, eu tive que esvaziar da minha vontade de chegar no horário, né, para amar a minha família. O que é melhor? É eu amar a minha família, levar no caminho do Senhor, ou brigar com eles porque nós chega 20 minutos atrasado? Bem rapidinho. Então é melhor eu amar, exercer o meu papel de sacerdote. Porque não adianta
eu fazer todo esse trabalho do forjado e o social, ganhar pessoas para Jesus, até porque a palavra testifica isso. E eu perder a minha família. Seu primeiro ministério é sua família, né? Exatamente. Sabe? Então, amando a Cristo, colocando em prática junto à minha família. Então, quando eu coloco isso em prática, eu passo a ser um bom pai, eu passo a ser um bom marido, eu posso servir melhor. Meu coração vai estar livre dessas intrigas, dessas mazelas, vamos dizer assim. Então, até para mim servir fica mais fácil. Então, quando você começa a colocar na prática aquilo que você aprende de Cristo, fica fácil, assim como você falou agora há pouco, exercer o papel do sacerdócio. E cada dia vai melhorando, porque você vai aprimorando. A técnica de aprender sobre Cristo é colocar em prática. Porque não adianta, Edu, só eu ler e guardar para mim. E eu sempre acreditei que eu tenho que ler, eu tenho que auto-aplicar e depois ensinar. Sabe? Dentro das minhas limitações, claro. Eu não sou PhD em nada, não sou formado em teologia, não sou teólogo, não sou nem pastor. Mas Deus me deu essa coragem de falar um pouquinho que eu sei do Evangelho, vivendo. Não sou melhor do que ninguém, nem estou aqui para deixar essa medição. Não é isso. Mas eu aprendi que um pouquinho que eu leio, aquilo que o Espírito me revela, que eu coloco em prática, isso funcionou para minha família. E alguém me pergunta, é aquilo que eu tenho que falar. Sabe? Uma pergunta muito que chega para mim com muita evidência é: você já leu a Bíblia toda? Porque o cara, por que ele pergunta isso? Porque ele quer uma validação para ler a Bíblia toda. E eu já sei que ele não leu. A pergunta já Responde. já responde o que ele quer ouvir. Aí, e o que é que eu respondo para esse cara? Falei, irmão, você tem medo de ler a Bíblia porque ela é um livro grosso. Só para ter ideia, tem várias histórias que se repetem. Porque o exemplo que Paulo falou, às vezes é o melhor de Lucas ou de Marcos, não importa. Mas sabe o que é legal? É você começar a ler. E se você encontrar um versículo na Bíblia que fala o teu coração, um só, aí mora a chave. Sabe qual é a chave? É você viver aquele versículo. Porque se você viver um versículo, ele é o suficiente para transformar a tua vida e a de muitos. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que aprende um versículo, coloca em prática, ele começa a ensinar. Aí é que está o segredo. Entendeu? É praticar um versículo que lê. Aí a pessoa fala assim, poxa, ainda não li a Bíblia inteira. Muita gente por aí já leu a Bíblia inteira e não segue um trecho. Eu vou deixar aqui uma meditação para vocês aí que estão nos ouvindo. Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a impunidade, a violência, o mal, ele cobre a boca do ímpio. Ou seja, a violência, né, ela só incita o ódio. Mas, cara, a palavra de Deus, o que vem da fonte da vida, vai sempre te levar para fazer o bem, vai sempre trazer vida e não morte, né, Hilton? Então, toda vez que a gente for falar da palavra de Deus para alguém, para trazer vida. Toda vez que a gente for falar até do nosso próprio conhecimento para os outros, para edificar a vida do outro, igual o Hilton falou, não vou te mandar ler a Bíblia toda, lê um versículo. A pessoa já não vai se sentir pesada, né, Hilton? Já vai falar. E Vou finalizar a pergunta dele. Perdão. Como orar? Qual foi a técnica? Então, eu comecei a entender que eu não tinha a prática de orar tanto como eu oro hoje. E eu comecei a usar o que eu tenho, eu sempre fiz isso. Eu sempre, como eu era um cara que sempre tive pouco acesso às coisas, eu tinha que fazer mais com o mesmo. Então, eu tinha uma pipoca, eu tinha que fazer a pipoca, eu tinha que fazer um fubá, eu tinha que transformar. Deus sempre me deu isso. Deus me deu o dom de multiplicar essas coisas. E eu comecei a ver que o que é que me tirava a atenção muitas vezes? A televisão. Pum, cancelei ela. O celular. Falei, caramba, o celular me tira a atenção, mas ele pode também ser uma ferramenta para me auxiliar em várias coisas. Apaguei um monte de coisa que eu tinha que apagar e baixei outras que tinha que baixar para me auxiliar. E uma delas foi o que aconteceu aqui hoje na gravação do podcast. O celular não alarmou 3 horas da tarde. Então eu comecei a linkar o meu celular 3 horas da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas, 6 horas. Aí 6 horas eu dou uma descansada, só volto a orar de novo 3 horas. Entende? Não que eu oro todo dia 3 horas. Tem dia que eu tiro também lá no hora 3 horas. Mas eu gosto de orar 3 horas da manhã. Mas durante o dia, eu oro todas essas horas. Onde eu tô, eu posso estar aqui gravando com você, posso estar na Moeda, não importa, na loja de material de construção, não importa. Onde eu estiver, eu vou orar.
convido alguém para orar comigo. Já recebi até não por isso. Mas eu entendi que, por eu ser fraco, porque muita gente acha que meu celular alarma é porque eu sou forte na oração. Não, é porque eu sou fraco. Porque se eu fosse forte, eu não precisava do celular para alarmar. É isso. Entende? A gente tem que lembrar Deus da ferramenta. É. Aí, como Deus me deu uma ferramenta, eu uso ela ao meu favor. Para me deixar mais conectado. Que a oração é isso. É a comunicação entre você e Deus. Então, eu comecei a usar tudo que eu tenho, de alguma forma, para me levar para o reino. Para perto de Deus, para a presença de Deus. Entende? E muitas vezes as pessoas querem fazer 2 horas de oração. Se for possível, faça. Eu já fiz. E já fiz oração de 30 segundos. Entende? E tá tudo bem. Mas o importante é não deixar de orar, né? E não deixe, até porque eu tenho um filho com síndrome de Down. Quando ele nasceu, ele ficou internado 60 dias. E minha esposa estava entrando em depressão e tal, e a gente internado. E eu fiz uma oração que aquela oração foi bem peculiar, assim, sabe? Meu filho, a gente não sabia se ele ia sobreviver. E a minha esposa foi para casa para a gente tomar banho e voltar para, né, virar a noite no hospital. E eu fiz uma oração assim: Senhor, eu quero jantar com meu filho. Meu filho tinha 1 mês e poucos dias. E o tempo passou, e o Enzo teve alta. Tá. Quando o Enzo, a primeira vez que sentou no carrinho, que eu botei comida na boca dele, todo mundo na mesa chorou. E ninguém sabia da minha oração. E Deus ali naquele momento, irmão, se revelou para nós, sabe? E eu comecei a orar, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor permitiu que meu filho estivesse aqui. Que meu filho foi diagnosticado com uma doença no coração, ainda na barriga. O Down não é problema nenhum. O problema maior era ele sofre de tetralogia de Fallot. É problema nas 4 cavidades do coração. Então, corria um risco muito grande. No nascer, ele não sobreviver. Mas, para a glória de Deus, já tem 10 anos. Sabe? Então, essa oração, quando eu olho para ela, meu irmão, eu choro várias vezes jantando com ela. Mas tem agradecimento e alegria do cuidado de Deus ali. O Deus que ouve e realiza E o realiza. sonho e aquilo que você pediu. Às vezes na simplicidade da oração e às vezes até de um homem que se sente impotente, não se acha capaz, né, Hilton? Ou até merecedor. Meu Deus, mas o Senhor vai me entregar o ministério na mão? Deus vai. É igual quando o anjo chegou para Gideão, lá em Juízes 6 e 7, e ele falou assim, não, quem sou eu, cara? Eu sou Sou menor. Sou da menor. menor família, da tribo mais pobre. Ela falou, rapaz, se tu é da família mais pobre, da menor tribo, eu zero à esquerda. Mas nós falamos, não, o Senhor é contigo, varão valoroso. Exatamente. É o que Deus está fazendo com o Hilton. Por vezes você pode até falar, meu Deus, mas eu não tenho capacidade. É você. Meu Deus, eu não tenho recurso. É você. E você entendeu e atendeu o chamado, E né? Deus me dá um chamado e uns pedidos para mim fazer e botar o povo junto, que é beira loucura, sabe? Igual o Gideão. Primeira coisa que Gideão fez, foi lá de madrugada, quebrou o altar de Baal. Que era loucura pro povo que era idólatra. E foi lá e ofereceu o holocausto ao Senhor. Aí falaram, até trocaram o nome dele, falaram assim, ó, teu nome agora vai ser Jeru-Baal. Tipo, Baal contenda contra você pela sua ousadia. Que coragem é essa? Isso um cara que dias antes estava dizendo assim, eu não sou nada, sou zero à esquerda. Agora Deus deu essa ousadia, confiança e moldou o caráter de homens. É como eu vejo o Wilton Forjados na Fé, cara. Falar em loucura, a gente pode falar do monte ou não Claro pode? que Esse podemos. Não, Porque não é nenhum. ele tá com uma visão que Deus deu pra ele e eu creio que ele vai conseguir. Quem sabe alguém aqui tá vendo nosso podcast, não Vai conhece. beneficiar todas e não as vai- igrejas, todas as pessoas aí. Fala aí né? do monte pra gente então, Wilton. Então, como eu sempre falei para vocês, Deus vai fazendo com que a gente ajuste a mira, né? Uhum. Hoje a gente está escrevendo o estatuto do Forjado e a gente tinha lá no início uma visão, não que essa visão mudou, mas ela foi aprimorada, vai chegando assim num funil e aquele funil vai... E a gente vai olhar assim, nossa, como vai ficando bacana. E aí, há um tempo atrás, eu passando aqui na Salvador Allende, essa avenida aqui próximo, assim que passa ali o Ilha Pura, tem um morro à direita, Uhum. né?
Tem uma comunidade logo à frente, assim e tal, tem um morro ali. E eu comecei a olhar para aquele morro, algum tempo atrás, olhar para aquele morro, e eu senti algo diferente, eu não entendi o que que era. Aí um dia Deus tocou, falou assim, esse monte aí, você precisa lutar por esse monte aí. Para que o meu povo suba nesse monte. E aí eu comecei a orar por esse monte, comecei a orar por esse monte. Até que um dia eu fui encorajado a dividir isso com o forjado, né? Falei, gente, você precisa me ajudar em oração para que isso aconteça. Eu não sei quem é o dono daquela terra, mas o Senhor vai nos levar. Eu sei que o Senhor é o dono de toda a terra e pai do dono daquela terra. O Senhor vai nos levar a essa pessoa e de alguma forma nós vamos usufruir desse monte. Deus tem nos dado esse encorajamento, a gente tem orado por esse monte já tem alguns meses. E o mais legal é que nesse último mês começou a ter. A gente nunca chegamos ao dono, né? Pessoas falavam de Cicrano, de Beltrano. Eu falei, cara, me ajuda a chegar lá. Nunca foi possível. E aí começou a acontecer uma obrinha bem pequena, na calçada ali do lado do acostamento da pista. Aí tem uma placa enorme com a matrícula do terreno. E aí, a última reunião do Forjado, foi um cara, pela primeira vez, amigo, que tem influência na política e tudo mais, está pesquisando para nós quem é o dono, para nós chegar naquele dono e propor a ele um negócio lá. É a fé que move montanha. Então fala, olha pra essa câmera aí e fala diretamente pra esse dono. Olha só, queridos. Em primeiro lugar, eu quero te pedir que você ore junto comigo, para que Deus nos dê aquele monte. Nós já batizamos aquele monte com o nome Forjado na Fé, Glória a Deus. sabe? Quando nós apresentamos esse monte para os homens, lá já está nosso monte, Forjados na Fé. Esse monte, ele não vai ser do Wilton, nem vai ser do Forjado. Ele é do povo de Deus. Aquele monte, ele vai ser um marco do Senhor na cidade do Rio de Janeiro. Todas as igrejas terão permissão para subir lá, para adorar o Senhor, para que o nome do Senhor seja invocado naquele lugar. Aquele monte fica na Salvador Allende, entre o condomínio Ilha Pura e comunidade Beira Rio. Tem um outro condomínio ali que eu não sei o nome antes. Mas, se você sabe quem é o dono daquela propriedade e puder, de alguma forma, entrar em contato conosco, nos contactar e juntar isso, você vai estar fazendo uma obra para o reino de Deus. Para que, de alguma forma, nós possamos ter acesso àquele monte. Lá, naquele monte, em nome do Senhor Jesus, vai ser construído 12 poltronas. Para que todas as tribos do Senhor sejam representadas naquele local. Glória a Deus. Amém. É isso. Aqui fica o meu recado e o meu pedido de ajuda. Obrigado. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Todos aqui vão se despedir de vocês agora, deixar uma mensagem. Que você seja abençoado por essa palavra. Que você sinta o desejo de entrar em contato lá com Forjados na Fé, comparecer a uma reunião. E se na sua cidade, no seu estado ainda não tem, entre em contato com o Wilton. Já tem Forjados na Fé em Portugal e já está indo para Orlando. Ou seja, a presença de Deus é tão notória que pessoas são atraídas e pessoas querem que a presença vá até elas, que essa reunião vá até elas, porque tem feito diferença, tem Verdade. transformado vidas. Olha, digita aí no comentário, você que está nos assistindo, a cidade de onde você está nos ouvindo, de onde você está nos vendo. Nós abençoamos a tua cidade, nós abençoamos a tua casa, teu bairro, tua família. Amém? Digita um amém aí, deixa um amém. Recebe aí essa palavra de vitória. Sua vida vai ser transformada, sua família vai ser transformada, você vai ser forjado na fé. Se você, por acaso, está passando por um momento de dificuldade, um momento de transformação, um momento de ruptura na sua vida, olha, fala com Deus, ora, faz igual eu fez. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Com certeza Ele vai te revelar e você vai romper em fé, Amém. vai viver de vitória em vitória. Digita o seu amém aí. Fala aí, isso aí. Léo. Falar o quê, né? Depois de um convidado com esse aprender bastante, não tem muito o que falar. Só agradecer, tá? Obrigado. Seu testemunho, suas palavras. É como falei, eu tenho que morder a língua para não chorar também, né? Mas que Deus continue te levando a lugares mais altos, com mesas a qual você literalmente olha e veja como Gideão. Eu sou o menor, mas que continue nessa sensibilidade que você tem com a voz O do menor Espírito Santo. representando o maior. Isso aí. É esse cara, já falei pra ele. Que você continue sendo
essa pessoa, a unção de Davi continue sobre sua vida, sabe? Amém. Aquela unção do pasto, de tocar o coração de Deus. E tô muito feliz. Tô muito feliz. Obrigado. Ai, ai. Então, esse é o segundo podcast, né? Que a gente participa. E parece que a gente vai só aprendendo cada vez mais. É um absurdo. É um absurdo. E eu conheci o Forjado. Eu quero dizer que o último Forjado que foi ontem, Terça-feira. terça. A gente saindo do Forjado, e o cara, tu não tem a camisa, tal, pega lá a camisa. Tô com ela aqui hoje, representando o Forjado. E ele me deu um abraço e falou que sim, cara, você tem amigo? Porque você tem amigo. Se você não sabe o que é ter amigo, começa a aprender, porque você tem amigo. E essa sinceridade, esse amor que o Forjado passa um pro outro, é algo inexplicável, cara. É algo inexplicável. Então eu quero dizer que continue assim, com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação, que você toca vidas como você conseguiu tocar a minha. Quando me deu a Amém. camisa e me deu um abraço, que Deus vai abençoar. Amém. Já tá abençoando, vai continuar abençoando. E coisas grandes vêm pela Glória a frente. Deus, glória a Deus. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado por estar aqui dividindo um pouco do que Deus tem derramado sobre nós. Não é sobre o Will, tá sobre nós, sobre essa cidade maravilhosa. Amo o Rio de Janeiro, moro aqui há 25 anos e sou apaixonado por essa cidade, né? Naquele dia que eu fui assaltado, ali uma seta tocou no meu coração e Deus, graças a Deus, pela misericórdia dele, tirou isso de mim e me acendeu essa chama de fazer ainda mais, né? Foi um ajuste de mira. E se você de alguma forma se sentiu tocado, quer nos ajudar, entre em contato conosco. Somos filhos de Deus trabalhando para o povo de Deus. Esse é o recado que eu quero deixar aqui para vocês e é uma honra poder contribuir com aquilo que Deus tem derramado. E se você quer, de alguma forma, crescer em espírito e em verdade, faça essa oração. Eis-me aqui. E peça para Deus, que a palavra de Deus diz que tudo que pedimos para Ele, Ele nos dá. Mateus 7,7, se você não lê a Bíblia, lê esse versículo, Mateus 7,7. Se bater na porta, ele vai abrir. Se tu pedir, ele vai dar. Se tu buscar, tu vai achar. E se você quiser ler mais um versículo, leia o 7,8, que é o logo em seguida. Porque tudo que pedires em meu nome eu te darei. Então Deus, ele é maravilhoso. Então se hoje eu vivo o que estou vivendo, eu nunca me vi fazendo isso. Mas Deus, de alguma forma, me encorajou, vem me capacitando e todos os dias nós vamos aprendendo a viver o Evangelho de Cristo, amando aquilo que Deus ama. Então, agradeço demais pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e que Deus abençoe mais e mais esse Reino Cast, né? Essa página. Você que nos ouve, você que nos vê, nos assiste, comenta, compartilha, deixa o teu amém, assim como o Johnny falou, e contar com a tua visibilidade é uma benção, porque assim como a palavra chegou até nós, você pode ser um compartilhador da palavra de Deus ao coração de alguém. Um grande abraço para você. Amém. Vamos terminar com um grito de guerra? Forjados Na fé! Amém. É.